Eu tava vendo alguma thread no Twitter sobre essa questão de IA e desenho. E aí eu tenho uma opinião ora controversa ou ora não controversa sobre o uso de IA. Controversa para um lado ou para o outro, depende do seu ponto de vista. E eu achei interessante alguma forma de expressividade assim nesse assunto, que por um lado existe quem defende que IA não tem sentimento e por isso a arte não é valorizada. E por outro lado, eles dizem também que não é o sentimento que faz a arte e que por isso que a arte de IA não estaria errada ou condenável. A minha perspectiva flui nesse meandro das duas opiniões, porque para mim, a arte é o que gera sentimento. E sentimento de qualquer tipo, raiva, ódio, alegria, tristeza, emoção, sei, qualquer tipo de emoção assim. E uma arte de IA pode. Eu posso olhar uma arte de IA e ter algum sentimento. A partir do momento que eu tenho algum sentimento, pra mim acaba virando arte. Só que aí que tá também um problema. Que entra a questão, de direitos autorais e tal. Se tu parar pra pensar que a arte é uma colagem, um recorte, também, não à toa existe instalação, existe a própria colagem, tem um outro tipo de arte que eu esqueci o nome agora, mas que você vai montando com peças de fato e não só uma colagem de papel ou de desenho e tal. Aquela questão bem mais surrealista e tal. E parando pra pensar o seguinte, como que o conceito de arte em si ficou desvalorizado, né? Voltando nessa questão do recorte, quando um humano pega coisa de um lado de outro e cria alguma coisa nova, isso é arte. Enquanto a IA, quando ela rouba dos bancos de dados alguma informação daqui ou de lá, não é considerado arte para alguns. Os mesmos que acabam acreditando também que é arte. Só que eu também acredito em alguns argumentos que atestam que não é arte. Porque a arte também expressa sentimento, igual eu falei. E não o sentimento só que eu recebo, mas o sentimento de quem fez a obra, a interpretação de quem faz a obra. Por isso eu acabo considerando, por exemplo, que a arte de IA não é propriamente arte. E um debate interessante que dá para instaurar nesse sentido, que eu vou deixar para os comentários, porque eu vou abordar outro assunto, fica nesse questionamento. Se a arte não vem de uma experiência humana, ainda dá para chamar ela de arte. E outra coisa, basta então para arte que eu sinta alguma coisa? Pois bem, fica a reflexão para você responder. Só que, parando para pensar, talvez no aspecto de que as pessoas esvaziaram o conceito de arte, você vê muito aquela questão da crítica que o dadaísmo fez. De que até então o que era arte era o que era belo. E depois de um tempo veio o dadaísmo para provar que nem tudo que é belo também é arte. Até quando você não quer fazer arte, você acaba fazendo arte. E um aspecto interessante é esse tipo de comentário. Porque as pessoas falam assim: quando eu peço um desenho para um artista, ou sei lá, para IA, eu quero o desenho, eu não me importo com o sentimento que tá imbuído no desenho. Eu não me importo no nada, eu me importo no resultado final. E aí você para pensar: o resultado final é um produto mercadológico ou é arte? A arte é mercadológica? E um terceiro aspecto: arte é possível de ser mercadoria? Além de um aspecto mercadológico? Eu fico muito me questionando isso. Não sei se pelo. Porque assim, querendo ou não, é o meu viés. Eu tenho um viés, até porque eu queria trabalhar com isso e no meu caso não deu certo. Eu acho que talvez isso também impacte a minha forma de pensar. Mas eu vejo muito essa questão do seguinte ponto: que eu não consigo ver muito essa questão da pop art como arte, por exemplo, propriamente. Justamente porque não existe uma função vinda do artista propriamente, ainda que seja produzida por humano. Aquela questão da arte voltada para o marketing depende muito, na verdade, é um aspecto sensível que eu tô tocando que eu não pensei muito para falar agora, no momento. Não cheguei a escrever um roteiro propriamente, tô falando bem assim às avessas. Mas, para mim, arte não tem a ver com venda. Quando você faz uma arte para vender um produto, na verdade, e o produto
é uma coisa além da arte, pra mim não é arte. Design mercadológico, design thinking, aqueles negócios assim, não é arte pra mim. Eu ainda não consegui desenvolver bem o porquê e você pode discordar de mim, tá livre pra discordar e tal. Mas eu não consigo entender essa lógica que as pessoas têm de que arte é o belo. Esse debate que eu devo estar colocando no print ou deixo recomendado no link, talvez, não sei, é o seguinte: uma pessoa comentou que o desenho era feio do artista e colocou a IA como uma coisa que trouxe uma excelência. De fato, qualidade técnica, sim, da IA tá melhor por enquanto. E muitas pessoas estavam concordando com esse comentário, falando que sim, que a estética importa mais do que a sensação, do que a crítica e tal. E era aquele desenho daquele meme da moça lá, a mulher, como é que é? Eu não lembro o nome, mas a pessoa que tava cantando com o moço lá do violão, do vídeo do TikTok, eu acho. E é muito engraçadinho o vídeo. E aí essa pessoa artista fez uma arte sobre. E a outra pessoa criticando a arte dela resolveu comentar que uma IA era capaz de fazer melhor. Eu concordei com um comentário que falava sobre a questão de que, ainda que o desenho da IA tivesse melhor, entre aspas, depende da sua interpretação, não era justo você desmerecer a arte de quem trabalha com isso. E nisso eu concordo, mas não é o ponto. O ponto é, as pessoas consideram arte, ainda mais no Twitter, tá? Que o Twitter não é lá uma boa base de referência. Mas as pessoas ultimamente não consideram arte o que é belo. E esqueceram da própria crítica que o dadaísmo trouxe sobre a questão da arte. Que não necessariamente o que é belo é arte. O que é arte, a arte tem a função de crítica, a arte tem a função de transmitir alguma coisa no final das contas. Ela não é um fim por si mesma. Óbvio, por essa interpretação dadaísta, também é o fim em si mesmo, também é o não ter significado nenhum. Nesse caso, partindo desse pressuposto, uma arte de A também é arte. Mas não a arte como eu interpreto, por exemplo. E do modo que também você pode interpretar. Mas assim, quando as pessoas falam assim, ai, arte não tem sentimento, a animação de IA não tem sentimento, eu não sei se a questão é o fato de exatamente ter o sentimento. Pra mim é o aspecto de que não existe sentimento na criação. E isso impacta pra mim o que seria arte. Óbvio que, assim, do lado de quem recebe a arte, é sim arte. Porque aquilo, como eu falei, me vai remeter a alguma coisa, vai me causar uma sensação. Estranheza, vai me causar alegria, raiva, humor, não sei. Mas pra mim causa algo. Mas não é um diálogo. Não tem um outro lado que me corresponda a um sentimento. Assim, dá pra interpretar que a questão de quem fez o prompt dessa IA pra criar essa arte, essa animação, tem algum sentimento. Nesse sentido, eu daria pra interpretar como arte, sim. Mas eu não sou da corrente ainda que acredita que prompt traz sentimento. Eu acho que talvez eu possa ter me contradito aqui ao longo desse vídeo, mas o ponto é, pra mim, arte também é comunicação. É o fato de eu sentir alguma coisa e me sentir correspondido com outra pessoa. Quando não existe essa outra pessoa, quando essa outra pessoa não tem um sentimento de fato, pra mim não é arte. Por isso que eu não considero a questão do design para venda de um produto, para venda de bolsa, por exemplo, arte. Eu não considero arte de arte. Mas assim, a sua interpretação pode ser diferente. Às vezes você pode interpretar de uma forma parcial a forma que eu interpretei e considerar arte. Se eu considerar só quem recebe ter arte, sim, poderia ser considerado arte. Então, é um assunto subjetivo e eu adoro comentar. Então, é isso. Eu agradeço sua atenção até aqui. E boa sorte.